Saudações a todos. Obrigado. Vou me apresentar. Meu nome é Zularion e hoje estou com vocês em um momento que espero poder, de certa forma, contribuir com os passos que vocês estão dando cada vez mais em direção à automaestria de vocês, nessa jornada evolutiva que vocês estão aqui nesse planeta. Para nós, nesse momento, quando eu falo nós, estou com a minha equipe nesse momento, conectados também com vocês, auxiliando energeticamente através das tecnologias multidimensionais que existem neste ambiente, as percepções, ao mesmo tempo endócrinas, a regularização endócrina de vocês, para que a nossa energia não faça nenhum tipo de distúrbio ou conflito energético em vocês, e ao mesmo tempo façam com que vocês, com vossa própria energia, se sintam bem e confortáveis nesse momento. Para quem não conhece, eu vou falar um pouco de mim. Talvez isso ajude vocês em alguma coisa. Sim, meu nome é Zularion. Escrito na língua de vocês com Z, não com S. Então, eu sou um arcturiano, como vocês mesmos dizem. Um arcturiano da raça Zeta. Eu vim de Arcturus 6. E, para quem ainda não sabe, Arcturus é uma grande estrela onde habitam muitas consciências e tem muitos planetas ao redor, ou alguns planetas ao redor de nossa estrela-mãe, que é Arcturus. Assim como aqui vocês têm o seu sistema solar de Momantia, do Sol de vocês, nós também temos o nosso. Desta forma, em Arcturus 6, é muito comum encontrarem raça Zeta. É muito também, vez ou outra, comum, na verdade raro, encontrar visitantes de outros Arcturus, também arcturianos, de raça arbórea. Algumas vezes recebemos também alguns visitantes, temos algumas cidades, na verdade, de raças humanas. Então, Arcturus tem uma pequena pluralidade de raças. Arcturus, assim como vocês, nosso planeta, assim como o planeta de vocês, é um planeta que passou por determinados aspectos de mudança, passou por determinados aspectos de reformas, tanto em caráter quanto em conhecimento e também como cultura. Eu sei que muitos aqui, enquanto eu estiver falando, vão se sentir sonolentos. Faz parte do processo de tratamento do seu sistema endócrino, e você que está em casa também se sentirá assim. São muitas as possibilidades de interações que existem de estelares aqui com vocês, do planeta Gaia, Shams, Terra, porque o planeta de vocês tem variados nomes. Então, desta forma, a minha possibilidade de conexão com vocês é uma possibilidade extra-terra, extraterrestre. Eu venho de um lugar, fiquei apostado em uma nave-mãe e de lá iniciamos o projeto DNA Fractal para que vocês pudessem também, na forma de vocês, terem outras possibilidades de acesso. Nem todos vocês têm conexões a partir de determinados métodos. São muitos os métodos e o DNA Fractalidade é apenas um dos métodos, que é esse que, a partir exclusivamente e unicamente através desse canal, nós propusemos a fazer. Neste momento estamos, sim, meus parceiros, Atila. Nós temos o corpo criogênico de Zik ainda auxiliando no processo de vibração. Nós temos
o engenheiro Aramin, que esteve com vocês da vez passada. Nós temos também a uraniana Attila, nós temos o insectoide Rope, todos conectados com o canal a fim de poder estar com vocês, proporcionar um quantum energético a vocês. De certa forma, todos vocês foram e estão sendo convidados a olhar para o céu, olhar para as estrelas e ver o que existe fora daqui. Alguns de vocês podem se perguntar: o que existe lá em cima? O que existe fora daqui? Alguns de vocês podem se perguntar: o que eu faço com essa saudade? Até compreender melhor o que é essa saudade, nós costumamos dizer que essa saudade também é de toda uma vida que vocês têm fora daqui. Compreendem isso? Sim. Nós estamos, assim como vocês talvez imaginam, principalmente vocês três, nós estamos presentes em muitas casas espiritualistas, algumas vezes utilizando ideoplastias, sabem o que é uma ideoplastia? Um formato que nós mentalizamos, mudamos o nosso formato para parecer com espíritos que vocês têm devida afeição aqui na Terra, e assim trabalhar com vocês. Agora não, mas em algum momento talvez eu necessite. Temos água. Eu não sou de palestrar, como vocês estão percebendo. O meu trabalho é exclusivamente genético, geneticista. Estive há muito tempo. Quando eu falo muito tempo, é do tempo de vocês. Para mim, foi alguns dias atrás. Então, em 2017, iniciei o processo de conexão com este canal, que nos serviu auxiliando na transmissão de dados, na transmissão de energia, no ancoramento de projetos e também, obviamente, nos processos de resgate que ele tem na multirealidade dele. Desta forma, resgatando a si mesmo, auxiliando a si mesmo nas vidas paralelas ao mesmo tempo. Ou, que agora vocês assim estão chamando, já era inevitável, a multirealidade, ou se não, as vidas simultâneas. Então eu não sou dado a palestrar, porque meu cunho, meu perfil é mais científico. Gostaria de me pôr à disposição para responder qualquer tipo de dúvida, perguntas, curiosidades. Tanto estamos fazendo transmissão, compreendo, também de quem está em casa. Uma pergunta aqui? Vocês, quase todos aqui, vêm de processos onde eu mesmo ou outros parceiros, companheiros de jornada, já estivemos canalizando e respondendo muitas coisas. Eu sei. E talvez perguntas que vocês já fizeram, talvez já foram respondidas ou talvez não. Estamos aqui sem nenhum tipo de julgamento, à disposição de vocês. Tem uma questão aqui, Zózila. Nara Rúbia, como vocês trabalham no nosso corpo físico? Nós não trabalhamos no corpo físico de vocês. Nós trabalhamos no corpo sutil ou quaisquer corpos sutis de vocês. No meu projeto, ou nosso projeto, vocês são desdobrados em Cassiopeia. Nós começamos a analisar toda a rede neural interna de vocês. Começamos a escanear, a rastrear e saber onde vocês estão no processo de simulação do planeta Terra, desdobrados, ou seja, encarnados,
que aqui, por causa da linearidade temporal, vocês compreendem como vidas passadas, vidas futuras, mas é tudo ao mesmo tempo em todo lugar, é uma multirrealidade, são vidas simultâneas ao mesmo tempo em todo lugar. Nós não trabalhamos no corpo físico de vocês. Quando no máximo isso acontece, nós canalizamos através de algum canal que seja idôneo, no caso, para ali naquele momento ajudar na adequação energética do seu corpo físico. Aí sim, nessa forma é possível. Então, existem duas formas. A primeira forma é em desdobramento, quando desdobramos vocês e levamos para os nossos laboratórios para serem tratados. Nós fazemos esta análise que eu havia dito a vocês. Fazemos dessa forma também o escaneamento, a previsão, a dedução e o rastreio, a triangulação de quais janelas temporais vocês estão experienciando. A partir de uma segunda possibilidade, nós começamos a analisar quais são os acordos, contratos, pactos, chips, implantes que vocês possuem na multirrealidade que estão fazendo com que vocês estejam presos na matriz de controle da Terra, sendo até mesmo ludibriados por toda uma cultura religiosa que quer manter vocês aqui, a fim de que vocês estejam livres e possam escolher aqui ou fora daqui. São possibilidades. A outra forma, a segunda forma, é quando nós canalizamos através de vocês, ou de um canal de vocês, e adequamos a energia. Quando alguém está em uma maca de tratamento espiritual e nós estamos canalizados em algum médium de canalização, nós estamos ali adequando aqueles contextos energéticos ou bolsões energéticos. Nós, preciso dizer a você, cara humana, nós não curamos ninguém. Nós trabalhamos o quanto energético de vocês. Às vezes nós atenuamos aquela energia para que você possa, a partir da sua autopercepção, analisar o que foi que você cocriou que levou aquela energia a parar ali como uma enfermidade. Não existem doenças. Existem, infelizmente, as intoxicações físicas causadas por tanto lixo industrial que vocês consomem, tanto em forma de alimento quanto em forma extra, ou melhor, quanto em forma sensorial. E é isso que nós tentamos ajudar, principalmente na alimentação, claro, que é muito necessário. Os corpos de vocês, por exemplo, estão se utilizando. E a cada ano que passa, mais e mais pessoas aqui nesse país estão com intolerância a determinadas substâncias, como, por exemplo, lactose, glúten, glicose, frutose. Compreendem isso? Então, nós trabalhamos no corpo sutil de vocês para que vocês possam compreender, reverter ou ressignificar aquilo que vocês cocriaram, que levaram a isso. Agora, as cocriações podem ser simples, como podem ser intensas. Aqui, por exemplo, há aqueles que vão fazer de tudo para defender as suas próprias cocriações que foram cristalizadas em uma enfermidade. Repito, não existem doenças. Existem esses bolsões emocionais, mentais e o lixo industrial que vocês consumiram, que se cristalizaram num corpo, algum corpo sutil de vocês, e assim o corpo físico absorveu na mesma proporção. Acredito que tenha respondido a pergunta dela. Diz para ela. Ela me ouve aqui, certo? Foi uma excelente pergunta. Eu estou disponível para qualquer pergunta, até mesmo de cunho pessoal, caso tenham curiosidade. Obrigado. Se você utilizar a EI humana, eles não podem ser gravados. Existe algo da lei de vocês que é a permissão para uso de direito de imagem. É só para pegar a pergunta. Está bem, eu compreendo. Você compreende a minha preocupação?
Obrigado. Uma pergunta sobre as cristalizações de intolerâncias a glúten e todas essas intolerâncias cristalizadas de séculos nessas vidas paralelas que nós tivemos. Como a gente consegue fazer para a gente conseguir dissolver, para que isso não impacte mais a nós? Compreendo. É parar de consumir. É a melhor coisa possível. Veja bem, os países de terceiro mundo, a alimentação deles não é tão rica. Nesse momento você está falando exclusivamente de glúten, correto? Pois então, o grão do qual o glúten é processado, ele já perdeu um pouco da originalidade dele, da naturalidade dele. Ele não é mais o mesmo, de certa forma alterado. Então, quando você consome aquele alimento ou derivados dele, aquilo faz um exemplo de uma massa espessa, como se fosse um gel na mucosa intestinal humana. Não quer dizer que todos vocês passem por esse problema, apenas alguns passam. E as pessoas, tendo esta cola, esse gel ao redor da mucosa intestinal, atrapalha muito, porque muitos dos neurônios de vocês que regulam os hormônios, como serotonina, por exemplo, estão presentes no intestino. E se tem um filtro, uma membrana impedindo de substâncias enérgicas, substâncias vitamínicas com ação colinérgica naquele local, vai impedir que você tenha uma boa saúde. E essas substâncias vão alterar o seu sistema endócrino. A alteração do sistema endócrino altera a liberação de determinadas substâncias, que são hormônios, pelo seu corpo, levando indiretamente, por exemplo, a depressão. É um exemplo. Ou processos de ansiedade. Se bem que a maioria dos processos de ansiedade são ligados ao lixo sensorial que vocês, à toxicidade sensorial de vocês. Repito, não são todos que têm esse problema com glúten. Alguns desenvolvem porque estão se utilizando mais. Existem outras explicações possíveis. No momento, o que faz mais sentido a este grupo é essa que eu estou passando. Respondi a sua pergunta. A Catarina pergunta se existe dor física ou espiritual com vocês? Sim, existem. Quando nós nos perdemos do caminho do nosso coração, do caminho da nossa alma. Eu vou explicar isso. O pensamento para mim é um pensamento equilibrado. Eu não sinto raiva, não sinto ódio e não sinto o amor voraz que vocês sentem. Tudo é equilibrado, talvez de uma forma um pouco racional, talvez de um pouco lógica. Isso não quer dizer que não tem outras espécies, outras civilizações de quinta dimensão que possam ter essa variação nos sentimentos e emoções. No nosso caso, do meu povo, quando nós começamos a perder a fluidez dos pensamentos, a capacidade de raciocínio, de lógica, de compreensão, nós começamos a co-criar julgamentos. Co-criando julgamentos, nós começamos a co-criar uma vibração que não é a frequência que nós realmente estamos, neste momento, programados no nosso DNA. Isso faz com que determinadas funções orgânicas nossas, com o passar do que aqui vocês falam de anos, comecem a deteriorar ou a se alterarem, que é o mesmo que acontece com vocês, eu diria, na questão, por exemplo, da toxicidade sensorial. Aquilo que vocês consomem, entendem? Aquilo que vocês sentem e falam. Isso pode gerar determinadas moléstias. No entanto, é muito fácil para nós percebermos quando um dos nossos está dessa forma e nós conseguimos agir rapidamente. Quando um de nós está dessa forma, nossos companheiros, nossos iguais, podem nos auxiliar, nos elucidar.
Em Arcturo 6 não existe o direito privativo como aqui vocês fazem com o direito a privacidade como aqui vocês tanto necessitam, porque nós não temos intenções libidinosas de fundo, nós não temos o que existe a palavra segundo as intenções, existe o termo segundo as intenções. Nós não temos segundas intenções em nossos pensamentos. Quando eu chego para algum dos meus, ou algum dos meus chega para mim, percebendo que há alguma descompensação energética, então nós conseguimos a tempo ou em tempo resgatar isso. Mas caso um de nós esqueça o caminho da evolução do amor, do alto amor, nós podemos sim não ser mais sustentados em Arcturo 6. Podemos ser enviados para outro lugar. Não em condição de exílio, mas porque a condição energética ela não vai ser suportável para a gente por um tempo. Todos os nossos embriões extraporâneos, por exemplo, nós temos com eles todo um cuidado de amor coletivo, de equilíbrio coletivo, para que não tenha feridas tão emotivas quanto aqui vocês ainda têm. Mas a boa notícia, a partir do ano 2050 a 2056, por exemplo, todo esse contexto energético que envolve a concepção de vocês e tudo aquilo que se imbui na memória intracelular de vocês por conta da geração no feto, vai ser incrivelmente aliviado, talvez dispersado de uma vez por todas. Acredito que tenha respondido a pergunta dela. Denise. Boa tarde, Zularion. Boa tarde, saudações, Denise. Como posso ajudar alguém que está com Alzheimer a amenizar os sintomas? A rede neural de alguém que está com Alzheimer já está, de certa forma, com problemas. Aliviar os sintomas. Infelizmente, necessário medicação. Infelizmente, nós não podemos dizer a vocês que se livrem da medicação, porque o corpo de vocês ainda responde somente dessa forma. Alguns tratamentos também podem ser muito importantes, como a acupuntura pode ser importante, medicina tradicional chinesa. Sabem essa medicina? Não é isso? Estou certo? Medicina tradicional chinesa, quando a mente de alguém para de corresponder à altura, é uma excelente alternativa para aqueles que estão em casos de demência, independente do nível da demência. Eu não sei se ela sabe, mas Alzheimer é considerado uma demência, certo? Então existe essa possibilidade, existe a possibilidade de tratamentos multidimensionais também. Existe a possibilidade de procurar na multidimensionalidade, a partir das vidas simultâneas, qualquer tipo de sabotagem que esteja intensificando o problema na rede neural interna dela aqui. Então, nós temos algumas possibilidades. Medicação, caso necessário seja. Infelizmente, medicação. Afinal de contas, quando não se há tempo para curar ou para fazer com que o cérebro se adapte, é melhor fazer que se estagne a morte das células neuronais do que elas perderem a vida delas o quanto antes. Entendam o que eu digo? Entendem isso? Compreendam que eu sou quase o que vocês chamariam de médico aqui. Médico, não é? Quase isso. Quase médico. Então, para mim é muito lógico eu dizer aquilo que vocês têm à disposição de vocês. Medicação, infelizmente. Outra possibilidade de tratamento com terapias naturais, por exemplo, medicina tradicional chinesa. É excelente. Acupuntura é excelente. Verificar, por exemplo, se existe muito glúten no corpo dessa pessoa. Glúten altera muito os índices de Alzheimer, infelizmente. Açúcar refinado também altera a possibilidade disso. Quando eu falo disso, eu estou dizendo de Alzheimer ou demências em geral.
E a outra possibilidade é a apometria. Apometria são possibilidades que vocês têm de fazerem resgate em linhas temporais paralelas para verificar se existe alguma sabotagem acontecendo ou um determinado trauma que esteja causando isso. Investigar na multidimensionalidade, por exemplo, se aquela pessoa está chipada, se aquela pessoa está clonada em algum lugar também é importante. Tratamento multidimensional, DNC, é importante. E os cuidadores que trabalham, que atendem idosos, principalmente familiares, sofrem muito. Esses são os que mais necessitam de ajuda. Não percam isso, caso vocês que estão em casa passem por isso. Vocês que são cuidadores, vocês precisam cuidar de vocês também, receberem cuidados. Alguém mais? Saudações. Saudações. Eu tenho fisicamente uma aversão aos remédios alopáticos. Tenho trabalhado com a ajuda do canal, Eu no sei sentido disso. de que meu corpo aceite. E certa vez ele me alertou que eu tinha esquecido que eu tenho muitas toxinas de abelhas no meu organismo. E que talvez com isso eu tenha criado uma ideia limitante de que por eu ter essa toxina, e aqui tem uma ideia de que ela não me deixaria sentir dores reumáticas ou coisa assim. Mas ainda está muito difícil tomar os... Não é bem remédio, eu tenho tomado os suplementos vitamínicos, né? Tem alguma coisa a ver ou é só minha ideia limitante mesmo? É possível as duas coisas. Mas na verdade é você que tem que dizer isso. É um processo de autoconhecimento. Não estou conseguindo... Agora, você tem todo um comportamento multidimensional de quem não necessita disso aqui embaixo. É muito comum que aquilo que você tem lá em cima, o seu corpo, esteja reproduzindo aqui embaixo. Ai, que alívio. Compreende isso? Compreendi. Então você tem mais uma questão, que essa sou eu que estou trazendo. A primeira é você que tem que compreender sobre você mesma. Por mais que eu tente, eu ainda acho que eu não preciso tomar tantos comprimidos. Mas vou continuar trabalhando com isso. Veja bem, nós que estamos encarnados, vez ou outra necessitamos de suplementação. Há aqueles entre nós que tomam medicações também. Então, às vezes, nós temos uma visão equivocada que quem está mais evoluído não precisa. A não ser que você esteja em forma de espírito, aí já é um pouco diferente. Não há tanta necessidade de medicações. Entendi. A medicação, ela é um amparo ao corpo físico que está experimentando naquele momento a matéria. No entanto, muitos de vocês seriam importantes suplementarem vitaminas, minerais, porque o seu corpo físico, ele é composto também de minerais e vitaminas. Entendem isso? Entendi. Você não dá alimento para os seus corpos? Os alimentos que vocês consomem atualmente, eles não contêm mais a mesma carga de minerais e vitaminas de antigamente, dos seus ancestrais. Então, muitas vezes, vocês necessitam sim suplementar, a não ser que vocês queiram ficar sem essa nutrição, desnutridos, e por consequência disso, o sistema endócrino funcionar mal funcionando, correção, funcionar de forma ineficaz e assim atrapalhar a produção e o circuito da homeostase de vocês a partir dos hormônios. Compreendem o que eu estou dizendo? Obrigada. Vou continuar me esforçando para tomar esses comprimidos. Vou fazer uma de lá e... Eu diria para você não sofrer. Já melhorou muito, graças a Deus, eu não sofro tanto. Quero dizer, uma dificuldade imensa. Agora já está mais leve. Compreenda da seguinte forma: se algum dia eu estiver em uma nave, essa nave, infelizmente,
o que não acontece tão facilmente mais. Mas essa nave, infelizmente, for atacada por uma outra nave e eu precisar tomar um sedativo porque perdi um braço, você acha que eu não vou tomar? É claro que eu vou tomar. Então é necessário tirar da mente essas ideias que muitos canais estão pregando, que medicação é errado. É claro que existe uma grande diferença. Aqui no planeta Terra vocês têm, infelizmente, produção em massa de determinadas doenças e não se vai à raiz delas para curá-las, simplesmente paliativos nos sintomas. O nosso canal é farmacêutico. Não estou falando mal dele, mas nós conhecemos, por exemplo, como isso pode, de certa forma, atrapalhar a ausência de medicações. Mas, ao mesmo tempo, por que não ir na raiz de tudo? Quando eu fiz o projeto ZIC, eu criei ZIC, o futuro dele aqui encarnado é ajudar na produção de determinadas vacinas que sejam válidas mesmo. E não algo que altere a estrutura molecular dos seus corpos. Principalmente tratamento com DNA recombinante, quando for possível, e com anticorpos, que é basicamente o que vocês precisam. E assim, muitas enfermidades, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, tumores, poderão de alguma forma serem tratados e excluídos. Assim vocês vão se regenerar mais fácil. Mas é tudo um tempo que, infelizmente, para nós são dias e para vocês são muitos anos. Mesma área de saúde. Saudações. Saudações. Nessa área da saúde, em busca da saúde, né? É igual aqui nessa casa, tem as câmaras para tratamento. Aí eu pergunto a vocês se no futuro aqui na nossa terra, se vai ter essas máquinas fisicamente, as BedMeds. Elas já existem. Fisicamente? Sim. Só que estão muito bem guardadas. Esperando o primeiro que se invista para cobrar muito caro por cada sessão. Mas ainda não tem a tecnologia que nós temos. Por exemplo, Aramin certa vez se cortou na fuselagem da nave fazendo uma averiguação nos motores, ou na fuselagem mesmo, não sei o certo. Quando isso aconteceu, ele tem uma pequena caneta laser que ele passa, reconstitui imediatamente. Em poucos minutos do seu tempo, reconstitui um corte profundo. Eu acho mais fácil estas menores aparecerem primeiro, porque o que existe, infelizmente, ainda de tentar lucrar em cima desse projeto é muito alto. Eu poderia dizer que existe 3 grandes grupos, talvez 3, mas 2 com certeza, lutando por uma patente. É como se fosse a famosa corrida na Lua de algumas décadas atrás de vocês. Quem chegar primeiro hasteia uma bandeira, não é isso? Respondi a sua pergunta. Então, de outra forma, nós estamos projetados, nós temos projetos em determinados locais, projetos para clínicas que queiram fazer parceria. Isso é algo, por exemplo, que vai muito do proprietário e da equipe para ancorar esse projeto. Entretanto, nós não queremos que os proprietários lucrem tão alto. Nós compreendemos que proprietários de clínicas poderão e devem lucrar com isso. Compreendam, por exemplo, se nós precisamos de qualquer objeto, por exemplo,
Se eu preciso daquele tubo grande de ensaio, onde os corpos de vocês são desdobrados e recebem tratamento dentro daquele líquido, eu solicito. Não existe uma impressora 3D que faz uma máquina daquela para mim. Tudo tem que ter produção. Tudo tem minério. Tudo tem custos. Existe a ideia muito equivocada que porque somos extraterrestres, nós não cobramos por nada. Isso é uma ideia espiritual, de jornada espiritual, é diferente. Nesse sentido, o que eu estou dizendo é, existe o propósito da caridade espiritual, existe o propósito coletivo social, que são diferentes. E a mesma consciência pode trabalhar nos dois, sem nenhum problema. Então nós temos locais, principalmente aqui nesse país, que poderão ancorar determinadas tecnologias de forma análoga. Você tem, por exemplo, como é o nome daquele local onde a pessoa se deita para uma sessão? Mais que isso. Confortável, como se fosse um sofá. Divã. Divã? Divã? Nós podemos auxiliar, ajudar na sintonização das pessoas para que compreendam como que se vocês manusearem, ou seja, se vocês manipularem determinados elementos químicos na quantidade certa e colocarem como se fosse uma malha de coberta por baixo, de certa forma a pessoa se deita e está em contato com aquela malha de minerais, poderá causar, por exemplo, o mesmo efeito da Câmara da Manifestação que nós temos aqui. A Câmara da Manifestação, ela trabalha muito com essas questões de contexto mental, visando, por exemplo, alívio de depressão, entre outras possibilidades. A questão é, o que é saudável? Monetizar e não monetizar. Essa é uma discussão ética que vocês vão ter que passar por ela, vocês terráqueos, não nós. Porém, aqueles que se utilizarem com lucros exorbitantes, muito provavelmente não receberão mais tecnologias. Entendido? Tem algumas perguntas aqui, Zulário. A Cleusa. Para as pessoas que querem aumentar a paranormalidade, o que fazer? Desenvolver a sua pineal. Existem formas de você ajudar no desenvolvimento da pineal. Sempre meditação. Comece pelo processo de descalcificação da pineal. Os primeiros raios de sol do dia, ou os últimos raios do sol do dia. Meditação, olhando com olhos abertos em direção à estrela de vocês. Pode ajudar com que esses raios fluam na pineal de vocês. Ajuda muito. Então, a paranormalidade, quando foi que ela e a mediunidade se separaram? Tanto é que, em determinados agrupamentos espíritas, a paranormalidade ela é conhecida apenas como mediunidade. A diferença básica é, o médium, no caso de mediunidade, ele é uma ponte entre o mundo multidimensional dos espíritos e o mundo físico. Apenas isso. Se não tivesse essas possibilidades, se ele não soubesse que é um médium, ele seria o que em outras culturas é chamado de psíquicos, também paranormais. O que é a mediunidade de efeito físico? Se houvesse a mediunidade de efeito físico, a produção de determinados objetos, manifestação de determinados objetos, telecinésia, telepatia,
se não houvesse a crença dogmática de uma religião, por exemplo, o que poderia resultar? Uma paranormalidade? Então é isso. Ok. A Lucy, provavelmente de Portugal, que se pode fazer para ajudar uma pessoa com fibromialgia? Eu já respondi ela isso. Sim. Talvez ela não se recorde. A fibromialgia, por exemplo, é um caso de olhar dentro do contexto do corpo mental, tratar muito o corpo mental, corpo emocional, corpo causal. Junto com isso, trabalhar também com homeopatia, florais e nova medicina germânica. A Carita pergunta aqui, saudações do Lário. Saudações, Carita. Depois que somos sintonizados no curso, como posso saber se tenho ido à Cassiopeia para receber tratamento? Seria ter a intenção e me conectar aos meus DNAs fractais? É interessante a sensação de rir. Como saber? A primeira forma de você saber é através da lembrança. A segunda forma de você saber é através da meditação, para ver se as memórias vêm durante o seu sono. A terceira forma de você fazer também é através da meditação. Meditar e verificar se a sua mente aparece projetada lá. Para vocês que são co-criadores, vocês que trabalham com física quântica ou uma compreensão diferenciada das leis da física, da matéria e as leis matemáticas, químicas, vocês devem compreender que não existe mais imaginação, existe visualização. Uma vez que você visualiza, você escolhe a cocriação e isso pode passar a ser, em algum momento, verdadeiro. Vocês aqui presentes têm alguma pergunta? Sim. Não concluí a minha. Também por conta da aversão ao álcool. E a homeopatia dilui florais ou coisas assim no álcool. Eu não consigo tomar. Também faz parte do mesmo processo de eu não me conhecer. É impossível dizer aqui agora. Que eu gostaria de fazer o tratamento homeopático, porque acho que seria melhor para mim, na minha cabeça aqui. Mas aí... Então não utilize álcool. Há outras possibilidades. Verifique com um farmacêutico homeopata, se há outras possibilidades. Ah, sim. Muito obrigada. Valeu demais. Está bem? Está bem. Meu farmacêutico... Conhaque também, bebidas alcoólicas em todo o caso. Álcool de cereais também não? É o que eles usam, mas mesmo assim não me senti bem. E vinagre? Vinagre sim, eu consumo bem. Obrigada. Existem determinados contextos, correntes, eu não posso dizer que isto é histórico. Isso não é histórico, não está gravado nos livros de vocês. Mas há aqueles que já tentaram fazer a partir de vinagre e a partir de azeite. Qual que é a diferença? A manutenção da molécula leva pouco tempo. Perde-se rápido. Entendeu? A composição do ácido acético pode neutralizar determinadas funções homeopáticas dos compostos, e quando é no azeite, pode dar aquele gosto resinoso, como se fala? Rançoso? Sim. Fernanda. A Luísa Miranda diz: o que você acha sobre estimulação multissensorial, com sons em frequências específicas como 40 Hz e outras ferramentas no tratamento de patologias, principalmente cerebrais, como Alzheimer? 40 Hz eu não diria que é adequado. Eu diria 432.
40 Hz vai trabalhar em uma frequência inicialmente de aterramento. No entanto, é muito importante saber, porque vocês têm consumido muitas frequências de forma equivocada, achando que ela está realmente frequenciada naquela faixa, quando não está. É necessário que vocês façam a aferição com equipamentos que fazem isso, ou no mínimo com radiestesia. No entanto, diga a você, humana, que se essa frequência faz bem para essa pessoa, então por que não prosseguir? Prossiga. Talvez seja exatamente isso que ela esteja necessitando. Então, diria que é individual, Zularion? Tipo, Pode essa ser que frequência sim. de 40 talvez funcione para um e não funcione para outro. Não existe um padrão. Sim. Não existe. Assim como determinadas homeopatias, você precisa, infelizmente, testar algumas até que chegue ao simílimo. Entende o que eu digo? Sim. A palavra adequada é simílimo? Sim. Aquele que é específico para o seu organismo. Certo. Estamos encaminhando para os finalmente. Mais alguém tem perguntas? Tem? Saudações. Saudações. Você falou sobre o glúten. Eu queria saber mais outros tipos de alimento, como a carne que nós consumimos. Recentemente, eu tenho eliminado um pouco do glúten e realmente eu me senti muito bem, uma clareza mental diferente. Sim, porque os seus neurônios estão absorvendo melhor. Neurônios do intestino. E a carne? Você sabe que no seu intestino tem neurônios, correto? Ou não sabia? Não. Não sabia? Sim, o intestino humano é cheio de neurônios, que é muitas vezes onde tem a maior captação energética necessária. A carne, como vou dizer isso a vocês? Há aqueles humanos terráqueos que necessitam de carne e há aqueles que não precisam de carne. Eu não vou entrar em julgamento, mas, por exemplo, eu não me alimento de carne. Eu dificilmente me alimento. Em Cassiopeia nós temos a geração de um sol natural, de uma estrela. É uma simulação. Não quer dizer que nós temos uma estrela dentro de Cassiopeia. E então eu analiso muito a energia que eu estou consumindo, que é essa energia vulgo solar e também prana. E é claro que eu preciso de determinados suplementos que eu não encontro de forma nenhuma. Então eu como determinados alimentos, mas muito pouco. Então há aqueles que comem muito em Cassiopeia. Cada qual está dentro da sua necessidade, daquela experiência corpórea. Eu não posso julgar. Apesar de ser contra o consumo de carne, o nosso canal ele consome carne, que certa vez foi orientado pelo cacique Pena Branca, um dos mestres ascensos de vocês. A carne pode ser boa para determinados organismos, como vocês, determinados corpos, e para outros pode não ser boa. Cada qual se analise. Há aqueles que, com o passar do tempo, dentro do processo de sutilização, vão dependendo menos da necessidade da carne. Muitos de vocês nesse país têm sangue O positivo. O sangue de vocês é um sangue que funciona muito com a ingestão de carne. O O positivo, infelizmente, é um contexto orgânico muito primitivo ainda. Ele necessita, infelizmente, um pouco do consumo da carne. Isso dentro da biologia de vocês. Porém, tem o sangue O positivo que já conseguiu sublimar. Compreende que não existe alienações aqui?
Existe compreender cada caso, cada pessoa e respeitar cada um. A princípio, quando eu cheguei aqui, eu falava para esse canal que vocês realmente são uma raça hostil primitiva, assim como vocês são conhecidos lá fora. Muitos também são. Muitos marcianos também são conhecidos ainda como hostil primitivos, aqueles que vivem entre terrenos. Mas faz parte do processo. Uma vez eu levei o canal para conhecer alguns, como se fala, amigos, mas não são amigos. Colegas. Levei o nosso canal em desdobramento para conhecer alguns colegas em Cassiopeia. Eu disse para ele que eu queria oferecer uma sabedoria a ele. Quando chegamos nesse local, eu mostrei para ele 3 colegas, eu digo macho, fêmea. Tá. Por favor, não entenda de outra forma, só para designar a fisiologia, o contexto físico. Então, era um macho e 2 fêmeas. Ele era o responsável, guarda das 2, e as 2 eram sacerdotisas. Sabe qual raça que eles eram? Bovinos. Bípedes, assim como vocês, cabeça bovina. 2 sacerdotisas, profundamente conectadas com o planeta delas, com o logos planetário deles. Uma profunda conexão com o que vocês chamariam equivalente à Mãe Terra. Eles conseguiram se conectar com a Mãe Terra deles, curarem bastante a Mãe Terra deles. E estão conduzindo esse processo. Então eu levei esse conhecimento ao canal, e ainda na frente deles, eu perguntei ao canal, qual é seu alimento favorito mesmo? Agora, se você analisa, por exemplo, reptilianos, é comum eles necessitarem de carne. Embora eu conheça muitos reptilianos, muitos dragões, principalmente draconianos, principalmente em Cassiopeia, que já estão utilizando carne sintética, aromatizada, adocicada. E tem aqueles que estão deixando de consumir alimentos. Cada um está em um processo. Assim, quando eu comecei com esse canal, eu ainda tinha muito do julgamento. Fui observando que cada um está em um processo diferenciado que eu tive essa mudança de opinião. Não é porque eu estou em 5ª dimensão, tenho maior tecnologia e evolução que vocês em determinados pontos de vista, que eu não esteja aberto ou necessitado de aprimoramentos. Compreende o que eu digo? Respondi a sua pergunta? Rosimeire, de São Paulo, gostaria de agradecer toda a sua ajuda no realinhamento do meu DNA e de todas as pessoas que me procuraram, e mentalmente você ajudou. Eu me recordo dela. Saudações, Rosimeire. Elis Fraga, saudações. Poderia falar sobre a lactose, pois tenho que repor vitaminas todo ano. O que especificamente ela deseja saber? O corpo dela não necessita. Diz para ela que ela não é um filhote. Aí eu digo, qual é o nome? Elis, você não é mais uma filhote de humano. Muito menos uma... Elis é uma mulher? Uma mulher. Então você também não é uma bezerra. Não há necessidade de você tomar algo que não é mais para o seu organismo. Tome leite de outras formas, de castanhas ou outras formas saudáveis. Vocês, infelizmente, tornaram natural, por falta de escassez, aliás, correção, por escassez de alimentos na história de vocês tornaram natural a absorção de alimentos que não são mais compatíveis com vocês.
sem pensar que isso, nas gerações futuras, acarretaria problemas gastrointestinais. Compreendem? Vocês não são mais filhotes. Em Arcturus, quando um dos nossos nasce, no Arcturus 6, nós oferecemos fórmula. Mas nós temos o embrião que já vai conversando conosco. Um exemplo. E nós já vamos trabalhando. Muitos chegaram em Arcturus 6 recentemente. Antes de eu vir para cá, eu trabalhei no que vocês chamam de maternidade neonatal. É isso? Eu trabalhei em uma maternidade neonatal. Simplesmente na parte, não era aquele que aparecia constantemente. Eu era o pesquisador, o cientista. Então as crianças já saem com a configuração, nossas crianças, sabendo que há determinados alimentos que na vida anterior delas, em Arcturus 2, por exemplo, que era necessário o consumo excessivo de carne e ovos, que lá onde ele está não vai ser mais tão necessário. Eu preciso finalizar com vocês em breve. Nós temos um acordo até às 18 horas. Eu poderia responder mais 3 perguntas. Tipo sanguíneo, RH, O negativo. Preciso consumir carne? Não é que você precisa. Eu disse que na história da humanidade, o sangue O, qual fator? Negativo. Negativo. O sangue O como um todo é um sangue que se vicia facilmente em consumo de carne. O O positivo é um sangue que facilmente deixa o corpo obeso se consumir carboidratos. Entende isso? Isso é da biologia de vocês, a genética de vocês. Infelizmente, é a configuração desse sangue O. O fator não vai definir muito. Não vai definir muito. No entanto, há aqueles que o O negativo, ele é mais fácil de desviciar em carne, segundo nossos estudos. E o AB positivo, Zulaine? Esse é você? Sim. Interessante. Muitas questões emocionais a se resolver. Ele acumula questões emocionais, não você, o AB como um todo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma facilidade para deixar ir determinados contextos. Não se deve confundir, no caso do AB, fuga com resolver uma situação. Uhum. O sangue A, por exemplo, ele consegue emagrecer lendo um livro. Todo mundo quer ser A, não é? Você é A? Vamos para trás. Emagrece lendo o livro? Tem facilidade. Fator RH define o quê? Fator RH define o quê? Podemos pular essa resposta, você não vai gostar. Fator. As suas células respondem a esta configuração ainda. Não quer dizer que você tem que responder a ela. Entende? Você entendeu o que eu disse? A sua configuração é uma configuração muito antiga. Muito antiga. A linha biológica que você nasceu é uma linha biológica muito antiga, que está se propagando, levando ou propagando uma herança genética. Entende isso? Sim. Dentro desse processo muito antigo, propagando, porque para o corpo biológico, o DNA ele é propagado.
A herança de DNA é hereditária, entende? Só em níveis de consciência que não existe a linearidade, mas a nível biológico existe, por isso vocês confundem tanto. Lá neste passado biológico, o ancestral mais biológico possível seu, teve alguma mistura com esse princípio que você disse aí agora. Certo? Isso não quer dizer que você tenha, é apenas uma herança. Está bem? Tem duas perguntas aqui ainda. Então, mais duas e vamos encerrar. Como saber se estamos verdadeiramente alinhados à nossa hierarquia e também ao nosso propósito nessa terra? A Luísa Miranda que perguntou. Nós temos algumas questões que nós temos que ver. Quem seria a hierarquia dela primeiro? A hierarquia dela seria espíritos? Seriam extraterrestres? Seriam confederados? Porque vai fazer diferença isso. Está bem? Agora, uma das formas de você saber se a sua hierarquia mais elevada possível está com você ou não, através da força do seu coração, através de um coração simples, de um coração, de certa forma, equilibrado e também das suas reações endócrinas, emocionais e mentais não explodirem o seu corpo ao fato de você explodir com o próximo. Outra forma, na confederação nós falamos que tratar a outra pessoa como você gostaria de ser tratado ajuda bastante. Da melhor forma possível. Isso tem levado a determinados hologramas de outras pessoas que gostariam de ser tratados como reis e rainhas. Também não é por aí. Houve esse equívoco. Por isso estamos deixando de falar isso. Alguns canalizadores, algumas canalizadoras estão utilizando a lei do Tao. Sabe taoísmo? O Tao, conhecem? Então, reto viver, reto pensar, reto agir. Ajuda muito a você manter uma egrégora condizente com a sua hierarquia. Infelizmente, nesse país, tem se tornado muito comum o uso de substâncias químicas de origem vegetal ou química que altera o estado de consciência. Nós temos dito a vocês que não é bem assim. Com resolução da Confederação Galáctica, alguns anos atrás de vocês, houve então o cancelamento de todo qualquer tipo de canalização de seres confederados em canais que se utilizam dessas medicinas, dessas substâncias de origem química ou vegetal que alteram o estado de consciência para fins espirituais. Por quê? Porque o processo de uma hierarquia negativada, falsa luz, se vinculando a esses canais, está assustadoramente presente. Então, cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. E tem que se analisar também. Em qualquer coisa eu digo a ela, vibre amor, respeito. Não faça a alguma pessoa aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Você já tem 50% de chance de estar conectado com hierarquia benfazeja. Última pergunta e encerramos. A Luísa Santa Fé. Saudações. Saudações, Luísa. A frequência Schumann realmente interfere na nossa existência? Muito. Principalmente se vocês são psíquicos, correção, médiums, não é isso? Que vocês são acostumados a dizer. Então, principalmente se vocês forem psíquicos, se vocês tiverem uma mediunidade sensível, se vocês tiverem captações energéticas sensíveis, isso faz com que determinadas reações endócrinas, a sua homeostase comece a funcionar de forma diferente. Eu vou explicar isso de forma bem simples, ou de forma correta, que talvez não seja tão simples. No Conexão, esse curso de Conexão que o canal ministra, no Conexão 2 ele vai falar sobre
os desdobramentos energéticos de cordões fluídicos que saem da centelha de vocês e vão se ligando no corpo duplo etérico, nos chakras, e depois dos chakras ligando nas suas glândulas. Correto? Correto isso? Lembram disso? As glândulas. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui nessa região, onde isso está instalado, eu tenho aqui a glândula timo. Essa glândula é muito responsável pelo meu sistema imunológico. Responsável também pelo corpo emocional, conectado ao corpo emocional. Facilidade em sentir tristeza, uma leve depressão, melancolia. Então, quando a reação acontece energética através da frequência Schumann, esses cordões energéticos, eles absorvem essas energias também e mandam para dentro das suas glândulas. Compreenderam por que é possível alterar? Sim? Então é isso. Da mesma forma, todo e qualquer ser multidimensional de elevada vibração e alta densidade pode aparecer, e também de baixa vibração e baixa densidade também. Vai se fazer, então, a conexão com esses cordões fluídicos, levarem para dentro de vocês determinadas energias, que o seu corpo vai converter essas energias. Energias que podem te fazer bem ou não. Depois, eu estou indo. A vocês que estão em casa, saudações. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Que a verdadeira luz guie em vossos passos. Ao nosso canal, deixo a pergunta sobre o fato de ele ter feito esta transmissão ao vivo. Você já está preparado? E a vocês que aqui estiveram, saudações também. Espero que vocês tenham uma excelente semana, que a verdadeira luz guie em vossos passos, hoje e sempre. Depois que finalizar e eu sair, gostaria de convidar vocês a 2 minutos apenas de respirar, para que vocês se sintam bem. Pode ser com olhos fechados ou olhos abertos. Tanto faz. Apenas sentados, que vocês possam apenas respirar, porque as tecnologias dessa casa espiritualista estão auxiliando no equilíbrio energético de todos, inclusive de nosso canal. Você pode, neste momento, deixar a transmissão acontecendo ou finalizar. Acho melhor finalizar. Saudações.